A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje terceiro domingo da Páscoa. E o evangelho de hoje é de João, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 19, vai nos dizer assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhes eles. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andava aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de João, do apêndice do seu Evangelho, a parte final, vamos dizer assim, nos apresenta ali 2 situações. A primeira nos é relatar essa pesca milagrosa em que os discípulos passaram a noite inteira, mas não pegaram nada. E depois, no finalzinho do Evangelho,
nós vemos Jesus no diálogo com Pedro. E por isso vamos refletir sobre alguns aspectos desse evangelho tão rico de significado que traz para cada um de nós hoje. Nós vemos aqui Jesus mais uma vez que se encontra com seus discípulos, mas Jesus ressuscitado. E no primeiro momento ali os discípulos não o reconhecem. É importante perceber que diante dessa situação, nós percebemos no primeiro momento que essa primeira cena é um pouco familiar, ou seja, Jesus, ele é Senhor, ele é amigo, ele está sempre próximo, mas nós percebemos que João nos narra com certa familiaridade, ou seja, algo que já acontecia antes. Os discípulos iam pescar, Jesus à beira da praia. Isso já lhe era familiar. Opa, já tinha acontecido alguma coisa parecida nesse sentido. Mas agora nós vemos numa outra perspectiva. Aqui Jesus, como disse, aparece como ressuscitado. E os discípulos tentaram tornar a sua vida velha depois do evento Jesus, paixão, morte e ressurreição. Eles que estavam desanimados, eles que estavam ali tristes pelos acontecimentos e resolveram tornar as suas práticas antigas, a sua profissão antiga, melhor dizendo. E ali nós percebemos que eles estão nessa vida cotidiana do dia a dia. E ali aparece a figura de Jesus. E ele pede: amigos, tende acaso alguma coisa para comer? Eles responderam não. Eles passaram a noite inteira ali tentando pescar e não conseguiram nada. E ele disse: lançai a rede ao lado direito e achareis. Ora, vamos pensar aqui com com o nosso ponto de vista. Poxa, nós somos pescadores, passamos a noite inteira, não conseguimos nada. Poxa, vem uma pessoa que não conhece do nosso trabalho e pede para lançar a rede, para que assim não vamos conseguir. Mas João, ele nos coloca a obediência dos discípulos. Eles lançam a rede, não coloca ali, não manifestam certa resistência. Não, eles lançam a rede. E ali conseguem uma grande quantidade de peixes. Então, o Evangelho diz: olha, o discípulo amado reconheceu mais uma vez, assim como lá no relato da ressurreição. Ele reconheceu e disse a Pedro: olha, é o Senhor que está aqui. Ele reconhece naquele gesto que é o Senhor. Pedro ficou ali meio envergonhado, meio perdido, triste, abatido, porque estava nu. Pedro estava nu, não somente essa questão física, sem roupa, mas ele se sentia: poxa, eu traí Jesus, eu neguei o nosso mestre, não tive a capacidade de reconhecer lá na tumba vazia, e mais uma vez não tenho a capacidade de reconhecer, estou vazio, estou sem nada. Significa isso, o vazio de Pedro, a ausência de Deus. Ele ficou triste, ele estava nu e se lançou nas águas, no desespero, pulou na água, né? É a ação dos discípulos, né? É interessante, Jesus, que no começo do Evangelho, ele pede alguma coisa para comer. Amigos, familiaridade, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Agora, quando retornam para a praia, o que é que eles encontram? Peixe ali no forno, ou melhor, colocado ali, trazei aqui peixe nas brasas, preparada com pão. Olha, ele estava pedindo comida, agora ele tem. Ali estava evidente que era o Senhor. E aqui João podemos ter essa interpretação eucarística. Ele vai destacar essa dimensão eucarística. As ações de Jesus, os discípulos vão recordar essa ação. Tomar o pão, repartir o pão. Vai dizer o versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e repartiu entre eles. Eles ali reconheceram: opa,
tem alguma coisa de diferente. Isso já aconteceu. Essa interpretação eucarística. Devemos ter também, a partir desse relato de João, essa confiança absoluta na palavra poderosa do Senhor. Assim como ele disse, lançai as redes. Os discípulos lançaram e conseguiram uma grande quantidade de peixe, não duvidaram. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante do desânimo, das tristezas, das desilusões, eles confiaram nessa palavra, lançai as redes, e eles lançaram. Portanto, a nossa missão é lançar as redes, confiar nessa palavra, confiar que essa palavra pode transformar a nossa realidade, a nossa vida. Por isso, o Evangelho destaca que eles conseguiram uma grande quantidade de peixes, 153. Qual é essa misteriosa multidão de peixes? Ou seja, a obediência dos discípulos leva-o a conquistar algo que não era imaginado por eles. E aí surge uma pergunta: onde é que nós devemos lançar as nossas redes? A rede da evangelização da palavra. Devemos dirigir a todos aqueles que estão ao nosso alcance, não somente com as nossas palavras, mas com a nossa vida. E aqui destaca também nesse evangelho tão rico em significados, para que não possamos romper nunca com a comunhão. Esses 153 peixes quer dizer todas as nações, todas as pessoas de todos os povos. Refere-se a uma situação da igreja que é missionária, que acolhe a todos. É o que o Papa Francisco nos ensinava, esse acolhimento, acolher a todos. Essa rede é sinal da igreja. A igreja, ela é apostólica, pescador de homens. É o que Jesus diz a Pedro: olha, eu te farei pescador de homens. E aqui esse número tem essa simbologia. E por isso, a missão da igreja não deve nunca guardar nada para si. Opa, eu tenho que guardar essa mensagem para mim. Não. Mas trazer outras pessoas para Jesus. Evangelizar por atração. Bento XVI já nos dizia: a nossa conduta, o nosso modo de ser também evangeliza. Devemos anunciar Jesus, anunciar esse evangelho a partir do nosso modo de viver, a partir do nosso modo de se comportar. E Jesus, ele quer continuar atraindo cada vez mais pessoas para si, mas ele conta conosco. Nós somos essas pessoas, somos instrumentos para levar essas pessoas a Jesus e levar Jesus a essas pessoas. Esse movimento, levar as pessoas a Jesus e levar Jesus às pessoas. E aí nós temos também essa interpretação missionária universal da igreja, nesse simbolismo, 153 peixes. Ou seja, a humanidade inteira é a destinatária dessa mensagem de salvação. Não é reservada aos 12, não é reservada aos discípulos, não. A todas as pessoas do mundo inteiro, a humanidade inteira. E aí nós entramos na missão de Pedro. Jesus ali, logo após a refeição, ele questiona. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro, consciente daquilo que tinha feito, chorou amargamente, viveu com aquilo, ele rejeitou o Senhor. E agora é o momento de reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro, ela é única. Na terceira pergunta ele fica triste. Poxa, a terceira vez pergunta, já sabe tudo. Ele vai dizer: olha, Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, com a sua experiência dolorosa de negar Jesus, o
transforma para reafirmar a sua fé nele. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer, olha, apacenta as minhas ovelhas. Essa atitude, essa convicção do Senhor ressuscitado, presente no meio de nós. E ele faz esse mesmo convite para cada um de nós, para que possamos perceber que essa mensagem deve ser levada a tantas outras pessoas, com o nosso exemplo, com a nossa vida. Portanto, viver a mensagem do Evangelho é entrar nessa dinâmica de caminhar em direção ao Cristo, mas sabendo que Cristo está conosco. Ele não nos deixa só, Ele está sempre ali perto, Ele nos chama de amigo, vai dizer o Evangelho de hoje, amigos. Amigos, portanto, peçamos o Espírito Santo para que possamos ter essa consciência de que Cristo realmente está vivo, Cristo realmente está no meio de nós, e assim possamos ter essa convicção para anunciar o Evangelho, para anunciar essa palavra que dá vida, que dá sentido à nossa vida. Portanto, esse Evangelho que é para nós fonte de alegria, que restaura as nossas forças, as nossas energias. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a ser seguidores de Jesus, assim como ela disse lá em Caná da Galileia, fazei tudo o que Ele vos disser. Possamos fazer o que Ele nos disser, segui-lo, amá-lo, proclamar a boa nova, proclamar vida, proclamar aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.